Olá, pessoas queridas, que Jesus possa habitar os nossos corações, agora e sempre. Como sempre, as nossas preleções são extraídas do livro Caminho, Verdade e Vida, que é psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. E o capítulo de hoje é o de número 84, que se intitula Levantemo-nos. Então nós vamos de novo no cabeçalho, que é para a gente poder adentrar ao nosso tema de hoje. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Isso quem disse foi Jesus, e está na carta de João, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 31. Antes de retirar-se para as orações supremas no horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo de suas exemplificações. Relacionando seus pensamentos sublimes, fez o formoso convite incerto no Evangelho de João. Levantai-vos, vamos-nos daqui. O apelo é altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem no mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta sequioso de supremacia ou trocando de domicílio na expectativa da melhoria efêmera. Bom, até aí o apóstolo não falou nenhuma novidade, porque 2000 e tantos anos se passaram e nós continuamos da mesma maneira, procurando a nossa elevação de tudo quanto é lado, deixando de lado as coisas espirituais para darmos mais ênfase às coisas materiais, procurando sempre as facilidades, a porta larga. E, na maioria das vezes, nós esquecemos daquele que, no seu maior ato de amor, no seu amor imenso, infinito, se doou por nós. Esse se doou por nós, que a gente costuma falar, que nós ouvimos sempre que foi falado, que Jesus, ele se entregou a Pilatos para nos salvar. Não, Jesus fez muito mais do que isso. Se fosse só chegar e se entregar para Pilatos, tudo bem, já teria feito, já teria acabado tudo. Mas a lição dele foi por demais forte. Ele veio para exemplificar. E os exemplos dele foi tão dignificante que perdura até hoje. E nós não conseguimos colocar em prática todos os ensinamentos, todos os exemplos. Mas aí está o Evangelho, aí está toda essa pleiade de espíritos a nos auxiliar, os livros, as histórias, os exemplos dos nossos companheiros que já vieram à nossa frente, mostrando o quanto é bom seguir esses exemplos. Nós nascemos, crescemos, aí quando nós começamos a ser senhores de si, quando nós tomamos conta, começamos a achar que podemos tomar conta de nós já começamos a olhar para as outras coisas. Enquanto mamãe e papai estão cuidando da gente, a gente reza na hora certa, come na hora certa, faz tudo na hora certa. E quando a gente sai fora do colo do papai e da mamãe, a gente já perde um pouquinho daquela disciplina que a gente tinha. Uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é esquecer de rezar. E a outra, automaticamente, é querer tudo na mão. E aonde houver uma facilidade, eu vou querer ir para cima. Todas as histórias, todos os exemplos, tudo aquilo que Jesus fez, e eu já estava aprendendo, eu esqueci. Porque aí eu sou o maioral. Eu esqueço daquele que podia ter tudo, podia fazer tudo, podia não passar por nada, mas pegou e foi lá para me dar o exemplo. Aí a vida vai passando e por intermédio das coisas que nós vamos fazendo, por causa das nossas vicissitudes, do nosso orgulho, da nossa vaidade, nós começamos a tomar uns tapinhas na cara.
desculpa a expressão, nós começamos a apanhar. Aí quando a gente apanha, aí eu vou me lembrar daquele que fez tudo por mim. Aí é onde eu vou ajoelhar, eu vou pedir, eu vou implorar, eu vou correr atrás. E Ele, na sua infinita bondade, Ele vai me ouvir, vai me atender. Nos primeiros momentos que eu começo a ser atendido, eu me proponho a fazer muitas coisas. Aí depois que eu me equilibro de novo, eu esqueço outra vez, mas Ele está lá de novo para me aceitar. Eu deixo de rezar, eu deixo de fazer um monte de coisa, mas Ele está lá me esperando com aquele coraçãozão. Aí, de repente, aparece aquelas coisas que nenhum de nós gostamos, que se chama ingratidão. Muitas vezes nós vamos atrás de alguma coisa, de alguém que nós ajudamos, a pessoa pega e sai fora da gente. Será que eu vou ficar magoado com isso? Na maioria das vezes eu fico, sim. Mas aí me vem aquele negocinho que Jesus faria no meu lugar. Jesus ponderaria. Então eu passo a entender o significado das palavras do apóstolo e passo a entender o significado dos exemplos de Jesus. Esse lugar que eu estou não está bom para mim. Então vou levantar e vou embora dali. Eu vou procurar um lugar melhor. Jesus deu esse exemplo para a gente. Só que com Jesus a coisa foi diferente. Jesus levantou de onde ele estava, levantou do bom, do bem bom, para ir para a dificuldade. E isso, ele foi para a dificuldade, sabendo que eu só ia aprender alguma coisa se ele mostrasse para mim como é que se fazia. Então ele foi para a dificuldade. Como a gente fala que o homem no mundo procura os movimentos das vitórias fáceis, né? Para encontrar as vitórias efêmeras. Jesus foi ao contrário, né? Jesus levantou-se para ser dilacerado e logo após o gesto de Judas, distanciando-se do local em que se achava, a fim de alcançar pouco depois a flagelação e a morte. Será que se eu soubesse que eu ia passar por tudo isso, eu teria coragem de fazer? Não, mas essa coragem é que me deu forças para mim fazer o que eu faço hoje. E eu tenho que continuar prestando atenção numa das coisas mais importantes, numa das lições mais importantes de Jesus. E essa lição vai ficar para a nossa reflexão. Nós temos que entender o lado de Jesus. Olha, ergueu-se e saiu em busca da glória. Mas para erguer-se e sair em busca da glória, ele naturalmente partiu para o glorioso destino do reencontro com o Pai. Mas precisamos destacar que nessa viagem que ele fez de encontro com o Pai, teve as escalas. Da mesma maneira que nós temos as nossas escalas na nossa vida, na nossa caminhada. Ele ergueu-se e saiu em busca da glória suprema. As estações de marcha são eminentemente educativas. Tudo que Jesus passou, nossa, meu Deus, dá até arrepio de falar. Vamos enumerando: o Getsemane, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o calvário, a cruz. Constituem pontos de observação muito interessantes, normalmente da atualidade, que apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre a almofada de luxo do menor esforço. Como é que eu quero encontrar a glória suprema? Como é que eu posso caminhar de encontro ao Pai? Tendo esses exemplos que Jesus me deu. Como é que eu posso ficar sentadinho numa poltrona esperando que Deus me traga as coisas? Eu tenho que ir para a luta. Eu tenho que ir ao encontro desses ensinamentos, que é para mim alcançar as mesmas coisas que Jesus me prometeu. E Ele está lá me esperando. Ele está esperando por todos nós. Então que possamos prestar muita atenção nesses ensinamentos, para que juntos possamos chegar na frente do Mestre e dizer:
Meu querido irmão, meu querido mestre, muito obrigado. Que possamos refletir sobre isso na nossa vida daqui até o dia que nós formos encontrar com Ele. Fiquem todos com Deus, muito obrigado, e que Jesus possa continuar conosco hoje e sempre. Muito obrigado.